A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. Sejam bem-vindos, professor Douglas Nilson, professora Ingrid, a paz do Senhor. Pai do Senhor, professora Manuela, Pai do Senhor, professora Ingrid, e a você, professor, que mais uma vez tem esse momento conosco de aprendizado e compartilhamento. Que seja um tempo agradável para vocês e de crescimento e auxílio para a sua aula. Paz do Senhor a todos os professores que nos assistem, né? Que essa aula seja muito proveitosa, ajude bastante vocês na aula com seus alunos. A paz do Senhor, a irmã Manu, irmão Douglas Nilson. Pai do Senhor. Então, a paz do Senhor, queridos, mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para tratar da lição de número 4, que tem por título O Espírito Santo na Vida de Paulo. Essa lição vai ser bastante interessante, não diferente das outras, né? Mas aqui a gente vai ver, de uma forma geral, o que Deus fez e o poder que Deus tem para transformar, e somente o Espírito Santo é quem tem, né, esse poder de transformar a vida de uma pessoa e como ele transforma. A maneira como ele transforma a vida de Paulo, e nós vamos ver ao longo da lição, é gloriosa, é linda, e somente ele poderia fazer algo tão grande assim, como vamos ver. Então, os objetivos da lição é destacar como ocorreu o encontro de Paulo com o Senhor Jesus, apresentar como Paulo foi batizado no Espírito Santo, detalhar a manifestação dos dons espirituais no ministério de Paulo. Considerando esses objetivos da aula, quais são os saberes escolares, professora Ingrid? Nos saberes escolares, nós temos o primeiro, que Saulo foi um líder muito importante para o concílio religioso judeu. Segundo, o nome Paulo é a versão de Saulo na tradução romana. Terceiro, em Damasco, Saulo foi conduzido para a casa de Judas, um servo de Jesus. Quarto, o Senhor falou por meio de uma visão com um certo discípulo chamado Ananias. 5, Paulo pregava com sabedoria e autoridade. Os judeus de Damasco não sabiam como respondê-lo. E, por último, o sexto, que Paulo se tornou conhecido como o apóstolo dos gentios. E, ao longo da lição, nós vamos ver que todas as temáticas elas irão convergir para esses saberes escolares na vida do aluno. Lembrando, professor, que o objetivo da lição, da EBD em si, na verdade, é tornar o conhecimento dessa palavra, é tornar aquilo que vamos aprender nesta aula, trazer para a nossa vida, trazer como uma prática diária, é observar, é ver o que a gente aprende com Paulo, que eu tenho que trazer para a minha vida, o que eu aprendo com ele, o que eu aprendo com esta lição, que eu preciso, ao longo da semana, ao longo do mês, do ano, da minha vida inteira, viver, tá? Então, esse é o objetivo. E lembre-se sempre disso, traga sempre uma aplicação, sempre traga para o pré-adolescente essa maneira que ele compreenda de praticar a palavra do Senhor. Amém? Então, aqui a gente vai ver a atuação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, começando com o primeiro tópico que vai falar o encontro de Saulo com o Senhor Jesus. Então, nós vamos ver nessa história a conversão de Paulo como, né, uma história marcante da Bíblia. E aí, a primeira pergunta é, quem era Saulo ou Paulo? E aqui você pode direcionar já essa pergunta aos seus alunos e esperar. Diante daqueles que participam de um culto de doutrina, ou até mesmo em um culto de domingo, alguém já pode ter falado, pregado sobre Paulo, e ele pode ter algum conhecimento a respeito, e aí você pode estar ouvindo o que o seu aluno já sabe, já conhece. Então, aqui, nesse tópico, nós vamos ver que, antes da conversão, Saulo foi um líder muito importante que fazia parte do concílio religioso judeu. Então, o nome Paulo, como a professora Ingrid falou lá nos saberes escolares, é a versão do seu nome na tradução romana. Então, Jesus, ele não mudou seu nome de Saulo para Paulo. O que ele faz é transformar
a vida de Saulo. Na verdade, é apenas aí essa tradução. E aqui a gente finaliza que quem era a princípio, aqui você pode até pegar essa referência bíblica, que vai estar em Atos 13, mas também nós vamos ver Paulo falando dessa sua experiência em Atos 9. Então, você pode pegar esses textos de Atos, essas narrativas, para estar explorando e levando ao aluno. O que Paulo fazia, o que Saulo, né, fazia, trazendo para evidenciar algumas marcas de quem era Saulo e como ele, né, como Deus transformou, para que evidencie como Deus transformou a sua vida. Agora, nós vamos ver que um perseguidor cruel, professor Douglas Nilson. O que nós vamos ver aqui da vida de Paulo como esse perseguidor cruel? O nosso público de alunos, ele é marcado pelo despertamento, pela mente fértil e imaginativa. E talvez no nosso meio, por mais que a história de Paulo seja uma história muito conhecida, talvez exista algum aluno que nunca ouviu o detalhamento dessa história. E o bom de você ouvir uma história é não saber logo o final. Então, imagina ouvir, e o professor, usando da sua criatividade didática, ouvir a história de um homem que era um grande religioso, um homem muito inteligente, um homem que perseguia o povo de Deus. O que se esperava desse homem? Que ele morresse, que pegassem ele, o que ele fazia com os cristãos, que o povo pegasse ele e fizesse a mesma coisa. Inicialmente, talvez, é o pensamento vingativo que há no coração diante de uma natureza pecaminosa que é a nossa. Mas vejamos que Deus, que é graça, Deus que é soberano, tem um projeto na vida de Paulo que ninguém esperaria. Eu imagino que o próprio Satanás não esperava que Deus, que Cristo fosse ter um projeto tão grandioso como esse. E aí Jesus se revela para Paulo, porque humanamente falando, eu acho que dificilmente alguém viesse, Pedro viesse evangelizar Paulo, primeiro que ele não tinha argumento para chegar diante de um homem que respirava a morte daqueles seus oponentes. Mas aí vem uma ação de Deus do alto. E esse Deus que faz com muitas pessoas, continua fazendo ao longo dos anos, Deus faz com que um homem que tinha no seu coração uma convicção, ainda que equivocada, um desejo de agradar a Deus, mas ainda que de forma errônea, Deus encontra-se, vai ao encontro desse homem, e aquele encontro desarma um homem que estava com cartas para colocar cristãos na prisão, para incentivar a morte desses cristãos. Um homem que viu o Estevão ser martirizado, caindo diante de si, e ele não fazer nada, porque aquilo, de certa forma, alegrava a sua alma, porque era aquilo que ele queria, que o cristianismo fosse extinto. Mas Jesus se encontra com ele, e esse homem, perseguidor cruel, ele agora tem uma nova trajetória de vida. E essa história, tal como o comentarista vai dizer, é uma das histórias mais belas da Bíblia. E também é uma história que leva-nos àquilo que a professora Manu falou, a aplicabilidade. O Deus que se encontra com Saulo em uma estrada, na estrada de Damasco, quando ninguém imaginaria isso, é aquele que encontra-se comigo, com você, com o pai do adolescente que pode estar afundado nas drogas, com o familiar desse adolescente que não quer saber de Deus. É o Deus que vai ao encontro daqueles que a sociedade, a família, eu e você já não temos qualquer esperança. E professora Ingrid, a grande luz, o que esse tópico ele vai nos trazer sobre a vida de Paulo? Bem, esse tópico sobre a grande luz vai falar do encontro de Paulo com Jesus.
E a história de Paulo ela é fascinante, principalmente para mostrar para os pré-adolescentes o poder do evangelho. Como o irmão Nilson estava falando, como o Senhor salvou alguém improvável, né? E ele faz isso. Somos pessoas improváveis. O professor pode, inclusive, falar com os alunos para saber um pouco da realidade deles, que tipo de situações, que tipo de pessoas eles acham improváveis, difíceis de serem salvas, que eles conheçam ou na família deles, e trazer essa explicação, mostrar o encontro de Paulo com Jesus para eles entenderem que o evangelho é poderoso, que Jesus é poderoso para salvar qualquer pessoa. Depois de falar sobre a história de Paulo, como ele foi um perseguidor cruel, né? Era alguém zeloso pela lei, que acreditava até que estava fazendo a vontade de Deus, mas estava completamente enganado, porque não conhecia quem realmente era esse Deus, né? Quem de fato era Jesus. E muitas vezes pessoas agem assim, na ignorância. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que liberta é o conhecimento da verdade. No dia que Paulo conheceu a verdade, ele foi liberto. Até então, ele seguia rigidamente as leis, acreditando que o que ele estava fazendo era certo, que aquilo era uma seita, estavam fugindo da verdade que ele conhecia, mas no dia dessa grande luz, ele conheceu a verdade, realmente, e foi liberto, né, de toda a ignorância que ele tinha. E nesse tópico, o professor pode explicar para o aluno detalhadamente como foi esse encontro de Paulo, e o que ele estava indo fazer. Ele estava justamente atrás de autorizações em Damasco para prender cristãos. Então, ele estava indo com o objetivo de perseguir ainda mais os cristãos. Depois de ter visto Estevão ser apedrejado, acredito que a sede dele de vamos lá, matar quem mais estiver na nossa frente, nessa seita, nessa mentira. Então, ele foi com esse objetivo de conseguir autorização e liberação para poder matar os cristãos. Mas, nessa situação, nesse caminho, né, algo extraordinário aconteceu que ele não esperava. Talvez até Satanás nem esperava que Deus tivesse um plano tão perfeito, como o irmão Nilson falou, assim, para a vida de Paulo, né? Alguém tão improvável, que foi de perseguidor a alguém que sofreu até o fim pelo Evangelho de Cristo, né? E foi alguém que contribuiu consideravelmente para as Escrituras o que a gente tem hoje. Então, a experiência impactante que ele teve, ele viu uma grande luz quando ele estava caminhando para Damasco, né, no cavalo, e ele caiu no chão e ficou cego, não enxergava mais nada diante dessa luz. E ouviu uma voz que falou com ele, né, que o chamou pelo nome: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, ele sabia quem ele estava perseguindo, assim, os cristãos, mas quem é essa pessoa que está falando diretamente comigo? Então, ele pergunta: quem é o Senhor? Eu persigo alguém, mas eu não conheço de fato esse alguém que eu estou perseguindo. Então, naquele momento, o Senhor se apresenta, né, e diz: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então, ele conheceu a verdade nesse momento. Ele percebeu que o Jesus que os discípulos falavam, o Jesus que ele perseguia, que ele acreditava que era uma fraude, uma mentira, era a verdade. Então, a partir desse conhecimento, ele vai ter uma vida liberta, né, porque ele conheceu a verdade. Diante disso, ele entra numa cidade, o Senhor manda ele entrar numa cidade e diz: olha, fique lá e vão dizer o que você tem que fazer. Então, dá as orientações e ele vai nessa situação, depois de ter visto uma grande luz, ficado cego, escutado a voz de alguém que ele não conhecia, mas passou a conhecer e obedeceu, ficou esperando as próximas instruções, né? Então, depois desse dia, dessa grande luz, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. E é exatamente isso que os seus alunos, professores, eles precisam entender. A partir do momento que eles têm esse encontro com a verdadeira luz, que eles têm esse encontro com a verdade, quando eles conhecem essa verdade, há libertação na vida deles. Então, há esperança para as pessoas que eles acreditam que é muito difícil ser salva, como o professor falou, talvez um pai alcoólatra, drogado, enfim, alguém na família que
tem uma situação muito difícil, a gente sabe que é comum que isso pode ter em famílias, né, algum parente, até mesmo os pais, e a gente precisa trazer a esperança do Evangelho. Como o Evangelho é poderoso para transformar a vida de alguém. Como o Evangelho é poderoso e transformou a vida de alguém como Paulo, que perseguia os cristãos, que perseguia Jesus. E Jesus chega para ele, se revela, e a partir do conhecimento de quem Jesus é, esse homem tem a vida completamente transformada. Então, é possível. Então, mostre para os seus alunos, professores, que há esperança para a vida deles, da família deles, que há salvação, porque o Evangelho tem esse poder. Verdade. A professora Ingrid fechou bem esse primeiro tópico, né? Então, iniciando agora esse poder transformador, como ela falou, o professor Douglas Nilson, então, Paulo cheio do Espírito. Então, após encontrar-se com Cristo na a estrada de Damasco, aí, Paulo, ele se converteu e recebeu a plenitude do Espírito Santo, e vamos ver isso no início do tópico A, que vai falar a visão de Deus para Ananias e Saulo. Então, ali em Damasco, como já falamos, Saulo foi conduzido para a casa de Judas, que era um servo de Jesus, e durante 3 dias ele não conseguia enxergar, né? Não comeu, não bebeu nada, mas o Senhor revela-se a Ananias, né? Jesus revela a Ananias, ordenando ir à casa de Judas procurar Saulo de Tarso. Então, fico assim, imaginando como seria ele receber essa mensagem, porque a fama de Saulo de Tarso, né, e o Saulo de Tarso indica bem quem ele era também, então a fama dele já o precedia, né, já dizia quem ele era. Então, imagine, mesmo ele sendo ali um discípulo de Jesus, mas ele pensar, não, será que é real será que não é coisa da minha cabeça eu estar ouvindo alguém dizer para eu encontrar com Saulo de Tarso em tal lugar? Então, isso nós vemos mas ele crê que Deus podia transformar. Então, há uma questão de fé, né? Aqui a gente vê a fé de Ananias nesse chamado de Jesus para se encontrar ali com Saulo, e a fé dele também como ação de que Deus podia fazer isso, que ele estava ouvindo ali ouvindo naquele momento, naquela visão, enfim. Então, a espera do milagre. Professor Douglas Nilson. Agora eu queria olhar um pouco, me colocar um pouco no lugar de Paulo. E é importante também termos essa percepção. Imagina que Paulo, até 3 dias atrás, ele era uma pessoa normal, digamos assim. Era alguém honrado, alguém que tinha projetos futuros, o seu projeto era muito bem estabelecido, muito bem definido, um homem com honra diante da sociedade, um homem com conhecimento. E agora, 3 dias depois, esse homem está sem ver, sem saber o que será a partir daquele dia, arvorado em uma promessa de esperar, e de repente chega aquele homem, como a professora Manu falou, para trazer-lhe algumas pequenas diretrizes, porque para nós é mais fácil, nós vamos vendo a história. Mas imagina como foram aqueles primeiros dias de Paulo. As pessoas, quando ouviam falar que ele tinha se rendido a Cristo, as pessoas temiam. Não vou ouvir. Imagina um pregador que não tem público, porque as pessoas têm medo dele. Imagina alguém que por onde passasse as pessoas ainda ficavam com um pé atrás. Assim foi o início de uma caminhada de Paulo nessa nova vida com Cristo. E aqui, esse tópico, provavelmente dito, ele vai falar de um milagre que Paulo precisava vivenciar, mas ainda que ele não vivenciasse, o milagre maior ele já estava de posse de vitória, porque Paulo não estava vendo, mas Paulo contemplava, tinha agora os seus olhos desnudos, ele recebeu do alto um colírio que o levou a ver o que realmente era a vida eterna, uma vida com Deus.
fez ele compreender que o Messias já havia chegado, e o Messias era real, e é o próprio Cristo. E agora ele, em poucos dias, ele agora passava de uma condição de inimigo desse Messias a um embaixador, a alguém designado por esse Messias para levar as boas novas do Evangelho ao mundo. Então, o maior milagre que Paulo precisava evidenciar, ele vivenciou lá há 3 dias, quando teve o encontro com o Senhor. E assim é conosco também, usando a mesma sistemática da professora Manu, da aplicabilidade. É assim conosco. O maior milagre que nós precisamos vivenciar é o milagre de desfrutar da experiência de uma vida com Cristo, que isso não tem preço e não tem nada nesse mundo que se iguale, que se compare a convicção, a certeza de que o Espírito Santo habita em nós e de que a qualquer momento nós vamos estar eternamente com o Senhor. E para finalizar, o tópico 2, né, recebendo o milagre e o batismo no Espírito Santo. Professora Ingrid, como se deu aí esse processo? Antes de entrar um pouco nesse tópico, só queria retomar um pouquinho o que vocês falaram. Eu acho interessante a atitude, né, de Saulo e a atitude de Ananias, porque imagino como foi difícil para os dois. Primeiro que Ananias, ele discerniu a voz do Senhor. A professora Manu falou, imagina só, você ouvir e pensar, não, que voz é essa que está mandando eu ir para esse homem? O que ele conhecia de Saulo? É um perseguidor. Será que isso é uma cilada para ele me matar? Né? Será que isso é a voz aqui do inimigo querendo que eu vá para a morte? Mas não, ele discerniu, ele ouviu a voz de Deus e entendeu que aquela era a voz de Deus. E mesmo com medo, mesmo sem compreender, tipo, é Saulo que eu vou, ele obedeceu. Né? E Saulo, a gente vê que ele já começou aí o chamado dele, o ministério, fazendo um jejum de 3 dias, né? Estava cego, ficou 3 dias sem comer e sem beber. E aos poucos ele foi experimentando e entendendo o que era esse chamado, quem era esse Jesus de fato que o chamou. E no tópico C vai falar sobre recebendo o milagre e o batismo no Espírito Santo. Como a gente já mencionou aqui, quando ele encontrou Jesus, quando ele viu a luz, né, a luz extraordinária, ele ficou cego por 3 dias. E o Senhor usou o seu servo Ananias para ir até onde ele estava, para que ele recuperasse a visão. Então, Deus usou Ananias para curar Paulo de maneira gloriosa. Ele foi ao encontro de Paulo, colocou as mãos em seus olhos, e a Bíblia fala que escamas caíram dos seus olhos e ele tornou a ver. E eu creio que não foram só escamas físicas, não foi só a questão de uma cegueira física que ele voltou a enxergar realmente, mas a questão espiritual, o entendimento que Paulo tinha, a verdade que ele conhecia, o que ele defendia. Naquele momento, as escamas caem dos olhos. Ele realmente passa a enxergar por uma nova perspectiva. Ele passa a enxergar, ele passa a ter uma nova visão. Quem é esse Jesus? Que vida nova é essa que eu vou ter? Que verdade eu vou anunciar por aí? Então, quando ele tornou a ver, né, creio eu, fisicamente e espiritualmente, quando ele teve essa nova percepção de vida, ele também foi batizado. Ele experimentou da conversão e também foi revestido do poder do alto para pregar o evangelho. Em poucos dias ele já pregava em sinagogas e muitos se maravilhavam diante da conversão dele. Agora, algo interessante que o professor pode abordar com os seus alunos é a questão da desconfiança que passaram a ter de Paulo. Né? E isso acontece muito na prática, com pessoas na igreja, com pessoas, como a gente mencionou, da família deles, que possam chegar a se converter, que Deus possa transformar de forma extraordinária alguém que possa ser visto como impossível, improvável de ser transformado. Né? Mas, como a gente já disse aqui, o evangelho ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Né? Jesus tem esse poder, a verdade de Jesus tem esse poder. Mas, às vezes, gera por um tempo uma certa desconfiança.
da igreja, da família, de amigos. Será que essa pessoa realmente se converteu? Será que essa pessoa realmente mudou? E Paulo passou por isso, né? Por um tempo, ficaram com medo dele. Eu imagino que os discípulos pensaram que poderia ser uma estratégia justamente para pegar eles, para matá-los. Isso aqui é uma cilada, né? Eles podem ter pensado isso. Isso aqui é um plano que esse homem muito inteligente está fazendo para nos matar. Mas Paulo realmente tinha sido convertido e com o tempo, né, com o exemplo, com os frutos que ele passou a gerar, as pessoas perceberam que realmente ele tinha conhecido a verdade, tinha sido transformado. E fechando esse tópico, nós vamos ver uma ação dupla, né, na vida aí de Saulo, que é a cura física e a espiritual. A física porque no momento daquele encontro, né, ele fica cego, mas logo após torna a ver, e a espiritual. Agora ele passa a ser um com Cristo também, passa a acreditar. Imagine nessa ação toda ainda, como que não foi para todos aqueles que conheciam a fama de Saulo, né, receber essa notícia, saber quem ele era agora, né? Imagino como eles ficaram tão, talvez, descrentes ou atônitos com a notícia, né? Então, finalizamos agora este tópico. E entramos no tópico 3, que agora vai falar os dons no ministério de Paulo. Então, Deus, sabemos pela história dele, né, como já conversamos aqui, que Deus o escolheu e ele se tornou um ousado pregador do evangelho. Então, agora começa um ministério poderoso na vida de Paulo, que descreve que ele pregava com sabedoria, com autoridade aos judeus, que moravam ali em Damasco e não sabiam como responder aquilo que ele falava sobre Jesus. Então, somente Deus é quem pode capacitar para que possamos testemunhar ao seu respeito. Aqui é interessante porque o conhecimento que Paulo tinha da lei, ele usava em um outro momento para perseguir a igreja, para perseguir ali os cristãos. Agora, esse conhecimento que ele tem não é agora só um conhecimento teórico, né? Ele também é experimental, então ele agora vai também testemunhar da sua vida, ele vai escrever, inclusive, sobre essa experiência que vivenciou. Então, como é diferente, né? Você saber os versículos, por exemplo, ter conhecimento, mas como difere quando isso vira real na sua vida, quando você consegue aplicar a sua vida, de modo que a gente vai ver que os dons que Deus deu a Paulo permitiram com que ele se tornasse um grande discipulador, missionário e professor. Então, somente Deus poderia fazer algo tão grandioso assim. Antes ele era um conhecedor da lei, mas perseguidor. Agora ele passa a ser não só conhecedor, mas ele experimenta o poder da ação do Espírito Santo. Passa a ser discipulador, missionário e um professor, né? E agora, o tópico B, Paulo se arrisca para pregar o evangelho. Como isso aconteceu, professor Douglas Nilson? Vejamos como, mais uma vez, tentando ir lá na realidade de Paulo, quando alguém aceita Cristo, isso é muito natural. Alguém aceita Cristo, o sentimento que há no coração é que as pessoas vão facilmente aceitar também a partir daquilo que você viveu. Então, imagina o coração de Paulo quando, diante de tudo, da experiência, ele agora quer propagar, ele quer chegar àquelas pessoas, opa, peraí, vamos lá, isso que estava fazendo, está tudo errado, Jesus realmente é o Messias, eu tive uma experiência com ele, e no seu coração ele entendia que as pessoas, é mesmo, vamos lá, só que acontece o oposto. De perseguidor, agora ele é perseguido, ele vai pregar
mensagem, o capítulo 9 vai dizer, a partir do versículo 22, vai dizer que ele agora vai, seus primeiros passos de ministério, de pregação, mas as pessoas dizem, opa, isso aqui não dá para a gente não queremos esse homem não, vamos matar logo, cortar o mal pela raiz, e ele toma conhecimento do plano, vai, desce num cesto, vai para outra cidade, chega lá, não, tudo bem, as pessoas podem até não me aceitar, mas os discípulos vão aceitar. Os discípulos também temem ele, tal como já foi dito, e a lição não vai discorrer sobre isso, mas só para fechar, que bênção é a vida de Barnabé para com Paulo, porque quando as pessoas temiam ele, os discípulos temiam, Barnabé agora, ele abraça Paulo, caminha com ele, faz um processo de cuidado, de acompanhamento, para que futuramente Paulo tenha um ministério tão abrangente e de tanta ação, tanto poder, tanta graça de Deus. Mas Paulo poderia, naquele momento onde as pessoas, os seus contemporâneos, os amigos, viram as costas para ele, querem matar, e os discípulos temem, Paulo poderia dizer, não dá para mim. Eu acho que a minha experiência foi algo assim que ninguém vai entender. Eu não vou seguir isso. E talvez seja o que você, professor, esteja passando, ou até mesmo o seu aluno pode, ainda que não algo muito concreto, mas também pode estar passando. Há uma chama, há um desejo, uma ação de Deus no seu coração que arde, mas de repente as pessoas não lhe dão credibilidade. Não por você ter um mau testemunho, mas por N fatores. E então, talvez você esteja tendendo a dizer, não é para mim, não foi para isso. Mas, assim como Paulo, que o Senhor coloque Barnabé do seu encontro, que nós que estamos aqui, sem lhe conhecer, sem saber o alcance, sejamos, de alguma forma, um Barnabé, para lhe dizer que a ação de Deus é diferente de qualquer ação humana, porque Deus, na pessoa de Cristo, pela ação do Espírito Santo, ele não apaga um pavio que pode estar fumegando, mas há uma ação, há um ardor, há um fervor no coração que vai de encontro a toda e qualquer circunstância adversa. Permaneça naquilo que o Senhor tem lhe chamado. Essa colocação do professor Douglas Nilson é interessante porque, de fato, agora, a pessoa que Paulo perseguia, né, que Saulo perseguia, agora é a mesma pessoa que ele vai falar. Ele se torna assim, não, como assim, né? Pode vir o questionamento de que a pessoa quem ele perseguia, que ele queria destruir as pessoas ali, agora ele vai ali falar, anunciar também com essa chama justamente do Espírito Santo cheio, que ele está ali ardendo para contar, narrar a sua experiência. Finalizando o tópico 3, quais são as variedades de dons que Deus dá aí a Paulo, professora Ingrid? Bem, nesse tópico, sobre as variedades de dons, é falar como Paulo ensinou sobre isso, né, para as outras pessoas, e como ele se tornou conhecido como o apóstolo dos gentios. Aí a gente pode lembrar, né, o professor pode retomar ali em Atos 9, versículo 15 e 16, quando Jesus fala com Ananias para ir onde Paulo está, né, e ele questiona, diz, Senhor, mas esse homem tem perseguido o teu povo. Mas o Senhor diz assim, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, lembrando algo que o irmão Nilson falou sobre Paulo ser perseguidor e se tornar o perseguido. Então, o Senhor tinha um plano para ele. Qual era o plano? Eu vou levantar ele no meio dos gentios. Eu vou levantar ele para falar da palavra, para falar da verdade no meio de um povo que o Senhor tinha estabelecido, tinha escolhido.
E ele aprendeu a padecer pelo nome do Senhor. Então, algo que ele fazia antes, que era perseguir cristãos que padeciam pelo nome do Senhor, agora ele ia começar a sentir na pele o que era passar por essa perseguição, né? E como a Romano falou anteriormente, sobre o conhecimento que ele tinha antes e o conhecimento que ele passou a ter, a forma como ele passou a aplicar. Ele era um homem que entendia, era aprofundado, era zeloso em relação à lei, mas é importante o professor mostrar para os seus alunos que não adianta só ter o acesso às escrituras, não adianta só você ter a verdade se você não conhece a verdade e se você não aplica a verdade. Paulo, ele tinha esse conhecimento, mas ele agia de forma completamente errada, porque o entendimento que ele tinha daquilo era distorcido. Então, ele perseguia os cristãos porque ele não conhecia de fato. A partir do momento que ele teve um encontro com o Cristo, que ele se encontrou com aquela luz, né, que ele teve um entendimento, ele conheceu a verdade, ele passou a usar todo o conhecimento que ele tinha a respeito da lei de forma correta, porque ele conheceu a verdade, né? Então, nesse conhecimento todo que ele tinha, ele começou a ensinar a outras pessoas. O ministério dele foi marcado pela pregação e abertura de várias igrejas, né, fora de Israel, em outros territórios. Ele foi levado aos gentios, orientando, ensinando em cada igreja como eles deveriam proceder. E na carta aos Coríntios, Paulo descreve de forma muito sábia os dons que ele recebeu do Senhor, né, e ele orienta os crentes de Corinto a buscarem os dons. Então, o professor pode abrir, né, e mostrar para os alunos lá em 1 Coríntios, os versículos de 12 ao 14, que fala a respeito dos dons, quais são os dons, explicar, né? Não de forma tão aprofundada, porque a lição não é sobre isso, mas, assim, pode dar esse norte para os alunos de mostrar quais são os dons que Paulo orientava, né, os crentes de Corinto a buscar. E, além desses dons, Paulo ensinou que o mais importante é o fruto do amor. Então, não adianta ter todo dom, mas não ter amor, né? Então, é algo muito importante que pode ser mostrado para eles também em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, né? Essa é a importância dos ensinos de Paulo a respeito dos dons, da variedade dos dons, da importância de buscar, de pedir ao Senhor os dons, não para o seu benefício próprio, mas para você ser usado como instrumento nas mãos do Senhor para a edificação da igreja dele. Mesmo, né? A lição sobre esses dons, essa variedade, nós vamos ver lá na lição 9, ainda vai demorar um pouquinho, mas cabe sim, você pode ressaltar, até lançar essa curiosidade para que eles estudem e até lá já tem algum conhecimento sobre esse assunto também. Então, fechando aqui o tópico 3, os mesmos dons ali que Paulo recebe de Deus, do Espírito Santo, esse ser cheio do Espírito, que ele se torna com ousadia para pregar, com força, com coragem, destreza, é o mesmo que continua a agir em nossas vidas. Então, que possamos concluir essa aula aprendendo com o apóstolo Paulo, que ele decidiu pregar o evangelho, ele decidiu viver para Cristo, e que possamos buscar essa capacitação em Deus, nós e os nossos alunos. E como o professor Douglas News falou na gravação da nossa lição anterior, que as nossas aulas possam terminar em orações de petições ao Senhor, em relação aos dons, em relação à capacitação, porque o Espírito Santo, o Espírito, o poder, a unção que caiu sobre a vida de Paulo, é o mesmo que pode agir em nossas vidas, né? Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo, tem o mesmo poder para agir na minha, na sua vida, na vida dos seus alunos, da sua classe, da sua igreja. E aí a gente vai ver também nas próximas lições. Espero que você continue conosco nas próximas aulas, curta esse vídeo, compartilhe. Professor Douglas Nilson, professora Ingrid, desde já é um aprendizado, uma satisfação enorme de estar com vocês. Agradecemos também a direção do DENEC e deixo vocês para fazerem as considerações finais de vocês. Irmãos, aos professores, né,
toda a nossa gratidão por vocês participarem aqui. A gente espera, de alguma forma, contribuir, ajudar com as aulas de vocês. Continuo reforçando o que a gente tem falado aqui, de buscar, do professor buscar, se não for batizado, orar com os alunos, no final de todas as aulas, né? Todo esse trimestre são lições muito ricas e poderosas que falam sobre isso, sobre receber o batismo no Espírito Santo. E esta lição, especificamente, falando sobre a história de Paulo, é muito rica. O professor tem como se aprofundar muito, como estudar, pesquisar, se aprofundar para trazer conhecimento para os seus alunos e mostrar, principalmente, que o milagre que Deus fez, né? O poder do evangelho, o poder da verdade, transformando a vida de Paulo, e que, se Deus escolheu alguém como Paulo, que era improvável, que perseguia a igreja, ele tinha um plano, era um vaso, era alguém escolhido dele para levar a mensagem aos gentios, com certeza. Imagina o que Deus não quer fazer na vida desses pré-adolescentes, né? Então, conversar com eles, mostrar para eles que eles precisam estar disponíveis, eles precisam buscar cada vez mais o revestimento com poder e desejar ser usados pelo Senhor, porque assim como Deus usou Paulo, alguém improvável, mesmo que eles se achem improváveis, o Senhor tem poder para transformar a vida e para usar cada aluno seu de forma poderosa e grandiosa na terra, para a glória do nome dele. Amém. Eu quero lançar um desafio novamente a você, professor. Nós falamos da vida de Paulo e seria bem mais fácil se fizéssemos a proposição de incentivar os alunos a ter uma vida, uma dedicação, uma vida ministerial, buscar no Senhor, ser um imitador de Paulo, porque Paulo ele vai dizer em uma de suas cartas, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Mas eu quero lançar um desafio primeiramente a você, professor. Seja um imitador de Paulo como ele era o imitador de Cristo. Ou seja, imite Cristo, que seus alunos vejam Cristo na sua vida, veja a dedicação, veja a ação de Deus. Porque se assim fizeres, certamente os seus alunos poderão tirar dos seus corações, e isso é uma ação do Espírito Santo, mas poderão sair dos corações deles a imitação de personagens de uma vida secular, que em nada se assemelha a Cristo. E alguém chegar em algum momento dizer, eu vejo Cristo na vida do meu professor, e se um dia eu for professor, eu quero ser assim como o meu professor, que exala o bom cheiro de Cristo. Fica esse desafio para você, assim como é um desafio para a minha pessoa, a professora Ingrid e a professora Manuela. Amém, querido professor. Tenham uma boa aula. Fiquem com Deus. Paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor.